Abençoados e abençoadas, para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Quero agradecer aos novos inscritos, faço isso sempre, e também aqueles que já estão há mais tempo no meu canal. Peço que você me ajude a divulgar e compartilhar este canal para que pessoas possam entender e compreender o Evangelho da graça de Deus, viver esse Evangelho em toda a sua plenitude, vivendo uma liberdade em Cristo Jesus. Esse é o nosso intuito. Eu quero também compartilhar convosco na manhã deste domingo, 23 de maio, uma palavra para a nossa reflexão, dando continuidade ao livro de Eclesiastes. Quero hoje fundamentar este tema nos capítulos 3 e capítulo 4 do livro de Eclesiastes, sobre o tema há tempo para todo o propósito. Quero ler um versículo do capítulo 3 que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Querido, nesta passagem, que é bem conhecida, encontramos um comentário bastante sucinto sobre os ciclos da vida. Para tudo há um tempo determinado. Nos versículos do primeiro há 14 frases que mostram os dois lados extremos dos principais acontecimentos da vida humana. Você pode depois fazer esta leitura do versículo 1 ao 8, você vai encontrar isto que eu acabo de dizer. No decorrer da nossa existência, o sábio aqui diz que há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Está acontecendo um fato no mundo que é a pandemia. E antes dessa pandemia começar, as pessoas, ao se encontrarem, elas se abraçavam. Era muito bom abraçar as pessoas. Um abraço carinhoso, um abraço bem apertado, um abraço com sinceridade. Não tinha e não tem coisa melhor. Mas hoje, em todo o mundo, as pessoas estão afastadas de se abraçar. Porque houve o tempo de se abraçar e agora é tempo de se afastar de se abraçar. Querido, Deus é o autor do tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Está escrito aqui no versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus fez tudo no seu devido tempo. Ele estabeleceu o tempo de maneira ordenada
a fim de realizar o seu plano neste mundo. Deus designou as épocas, Ele designou os séculos, Ele designou os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos, as semanas. Tudo foi designado por Deus de tal forma que tudo possa acontecer sistematicamente dentro da vontade de Deus. Por isso que devemos respeitar a vontade de Deus, porque Deus teve a sua vontade. A vontade de Deus é que deve prevalecer. O tempo faz parte do plano total de Deus. O homem, porém, não tem condições de enxergar este plano no seu todo. Ele vê só uma parte e isto começa a frustrar o homem de tal maneira, porque o homem, sendo finito, ele não pode, em hipótese alguma, compreender o infinito. Sendo o mundo, não entende o celestial, porque ele é mundano, porque ele é carnal, então ele não consegue entender o celestial. Para se entender as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas celestiais, somente por meio do Espírito, somente por meio do espiritual. E então o homem precisa se afastar da carnalidade. O homem precisa se afastar do mundanismo e pensar mais nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas dos céus. E deixar que Deus seja o centro da sua vida e dirija ela sem reservas. E que Deus direcione todos os seus passos, todos os seus caminhos. E que esteja tudo dentro da vontade de Deus. O homem, sendo imperfeito, não interpreta a perfeição no seu estado natural como mero descendente de Adão. O homem jamais compreenderá os propósitos do Senhor, seja ele o mais sábio dos homens. Eles até tentam, dentro dos seus próprios conhecimentos, dentro da sua sabedoria humana, entender os propósitos de Deus, mas ele não consegue, porque os propósitos de Deus só poderão ser entendidos se estivermos no centro da sua vontade. O capítulo 4 fala de tribulações, de tristezas e tolices. As opressões e as injustiças têm assolado o mundo desde o tempo de Caim e Abel. A terra está cheia de desonestidade. Vemos que o trabalho muitas vezes provém da inveja e que a rivalidade ambiciosa sempre causa amargura e ódio. E tem se passado o tempo, os anos, e os homens permanecem os mesmos, cheios de ódio, cheios de invejas, de iras, de porfias, dessas obras da carne. Não permitindo
que Cristo habite na sua mente, que ele seja um homem espiritual, voltado para as coisas de Deus, entendendo que nessa carne habita o seu espírito, e no seu espírito habita o Espírito de Deus. E então o Espírito de Deus pode guiá-lo e dirigir a sua vida sem reserva, para que ele possa entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Salomão destaca aqui a importância do companheirismo que deve haver entre os homens no desempenho dos seus afazeres. Segundo o sábio, a vantagem que duas pessoas têm sobre uma só é que tem melhor paga no seu trabalho. Se um cair, outro levanta. Se aguentarão, se aquentarão ao dormirem juntos. Ele fala aqui da importância do companheirismo, de se estar juntos, de não procurar viver só, isolado, distanciado de tudo e de todos, mas procurar ser companheiro, ser amigo. Dois juntos, ele diz que resistirão ao adversário mais facilmente. No versículo 12 do capítulo 4 ele trata disso. O sábio diz que sucesso e posição pouco valem para aquele que os alcançou, se este não abre a sua mente para as sugestões e os conselhos, que muitas das vezes esses bons conselhos vêm de outras pessoas. Ele chega a uma conclusão que até mesmo um rei insensato, ele poderá perder o seu reino para uma pessoa pobre e sábia. Ele trata disso nos versículos 13 e 16. O grande sábio, ele fala que riquezas, que posição, fama, são inúteis se forem adquiridas pela cobiça ou por ambição desonesta. Quantas pessoas nos nossos dias têm se enriquecido, têm tido posições de destaques, famas, de formas ilícitas. Então ele diz que são inúteis, porque foram adquiridas destas formas. Ele ainda diz que mesmo os bens ganhos legalmente e por nosso esforço não constitui nenhuma segurança contra o fracasso. A nossa segurança salarial, nossos negócios que rendem bem, nossa posição, ele diz que tudo isso é vaidade. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo isso é passageiro. Não devemos colocar o nosso coração nas coisas daqui desta vida, nas coisas aqui da terra, sermos materialistas, amarmos as coisas deste mundo, nos prendermos a ela, querendo sempre ter, sempre obter mais, se enriquecer, ser amante do dinheiro, colocar o nosso coração no dinheiro, como muitos fazem, como muitos estão fazendo. Ele diz que isso não deve ser nossa prioridade. Ele diz que quando nós fazemos todas essas coisas, é como correr atrás do vento, se tornando tudo isso mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus, do que o nosso viver com Deus. Seria bom que todos nós entendêssemos, que todos nós compreendêssemos a importância
de nos relacionar com Deus, o soberano, o único, com aquele que é criador de tudo e de todas as coisas, com aquele que está no controle da nossa vida. Seria bom que todos pudessem entender que devemos ser espirituais e não carnais. Pensar nas coisas do alto, de cima, nas coisas de Deus, nas coisas dos céus. E viver uma vida regrada, uma vida de forma equilibrada, uma vida sob a orientação total de Deus. Isso é possível? Sim, isso é possível. Quando procurarmos nos distanciar das coisas desta vida, confiarmos mais em Deus, saber que todas as suas promessas já nos foram feitas e deixado ao nosso inteiro dispor para que nós possamos, por fé, tomar posse e descansar nele. Descansar no Senhor. Oh, como é bom descansar no Senhor. É como o salmista disse, em paz me deito. Você passa a deitar em paz. Durmo. Logo pego no sono. E o Senhor nos faz repousar tranquilo. E depois ainda nos faz acordar em segurança. É isto, é descansar no Senhor. A gente levanta pensando nele, passa o dia pensando nele, deita pensando nele, e assim nós vamos vivendo e entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Sim, isso é fundamental para vivermos uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida sem embaraços, uma vida centrada e focada nas coisas de Deus. Fica aí para a nossa reflexão esse capítulo 3 e 4 de Eclesiastes, aonde o grande sábio Salomão, ele fala de opressão, de trabalho, de tribulações, dizendo que para tudo tem um tempo. E esse tempo, ele foi designado por Deus dentro dos seus propósitos. Finalizo dizendo, tenha um domingo abençoado. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.